Boa noite, queridos ouvintes e internautas, e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras, ligadinho aí nos 97.9 da Exclusiva FM São Paulo, ou você que também nos acompanha na nossa página no Facebook, Profissional de Seguros Oficial. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa Profissional de Seguros. É claro, eu nunca estou sozinho. Esse homem de garbo e elegância, vocês já o conhecem? E olha só, hein? Ele que já foi tema de marchinha de carnaval. Boa noite, Marcelo Brancati. Boa. Você está engraçadinho, né, seu Fábio? Eu estou vendo que o senhor está cada vez mais caminhando para ser um bom humorista, viu? Eu estou gostando. Obrigado, tô gostando. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Confesso que eu estou com saudade dos nossos programas na rádio, hein? Presenciais, estúdio, hein? Né? Eu também. No estúdio. Espero que nos próximos dias, já nas próximas semanas, a gente esteja pessoalmente, né? Na rádio exclusiva e com os nossos convidados, né? E por falar nisso, hoje também não é diferente, né, Fábio? A gente tem duas personalidades aqui com a gente que, olha, utilizei o negócio, hein? Marcelo o tema Brancati, fantástico hoje, hein? Nós estamos hoje com duas mulheres super poderosas e vamos tratar de um tema como ter uma gestão saudável do seu negócio, controlando a ansiedade e o estresse. Tema bacana, hein, Marcelo? Tudo a ver, né? Demais. Esse momento que a gente está passando hoje. Eu quero começar, então, e dando as boas-vindas para Paula. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite. Saudades imensas de vocês. Prazer imenso estar aqui. Gratidão pelo convite. E vamos lá, que o tema hoje promete. Bastante coisa. E a Paula também está acompanhada, Marcelo. Eu quero dar as boas-vindas. Patrícia, seja muito bem-vinda, Patrícia. Gratidão pelo convite. Eu tenho certeza que a noite vai ser de muita entrega, muito conhecimento, muito aprendizado. Todo mundo vai sair um pouquinho mais calmo, pelo menos aprendendo a ser mais calmo daqui hoje. Poxa vida. E diga-se de passagem, né, Marcelo Brancati, eles estão nos ajudando a brilhantar esse programa, né? Com certeza. Não está dando certo, né? A audiência não está... Estamos subindo a audiência. Mas, menina... Eu já estou até mais calmo aqui, Fábio. Já estou até mais calmo. Tá vendo? Eu também. Olha, a gente estava conversando, né, Paula, essa semana, sobre o tema, e olha que interessante. Ontem estava passando uma matéria nos noticiários, falando que não só o problema o problema econômico, né, que nós vamos enfrentar daqui para frente, mas o próprio governo já está se preparando para o problema mental. E eles tocaram muito nesse assunto da questão da ansiedade, né, e do estresse. Nós, corretores de seguros, né, Marcelo, já quase não somos estressados, né? Vocês podem ver que o Marcelo já perdeu os cabelos por causa disso. Né? Verdade. Então, Paula e Patrícia, vamos começar a bater um papo sobre estresse e ansiedade. Como é que a gente pode controlar isso aí? Vamos lá, é perfeita a tua observação, Fábio. Há uma preocupação muito grande, né, no momento em que o nosso planeta, na verdade, se encontra. A Organização Mundial da Saúde já tem alertado para uma série de indicadores que envolvem tanto o estresse quanto a ansiedade. O Brasil, até mesmo antes da pandemia, já liderava esse ranking quando o assunto era estresse, e infelizmente a gente vem acentuando também no quesito depressão. Então, estou ouvindo um telefone, hein? Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa se preocupar, né, ficar atento com o que o trabalho à distância, esse home office ou esse distanciamento social também vai provocar, né? Então, tem sido uma grande preocupação, por isso escolhemos esse tema para trocar com vocês aqui hoje. Não é isso, Patrícia? Com certeza, assim, ó, a ansiedade e a depressão já era um tema de muita preocupação para a Organização Mundial da Saúde antes da pandemia, né? Já se ouvia muito dizer que em 2020 a depressão e a ansiedade seriam as doenças que iriam incapacitar e mais matar no mundo, né? Infelizmente, com a pandemia, isso se potencializou. Quem não sofria de ansiedade, né, patologicamente falando, começou a sofrer.
ou ela já tem ciência disso, ou ela ainda não tem essa consciência, ela está sentindo os sintomas, já está sofrendo, assim, todos os impactos fisiológicos, cognitivos e comportamentais da ansiedade, do humor triste, passando por um humor deprimido, e aí fica a sensação de que realmente não temos mais o que fazer por conta da pandemia, do isolamento social. Se não houvesse o isolamento social, o que as pessoas fariam? Como elas sempre fizeram, elas buscariam mecanismos externos, então, comportamentos de esquivas e fugas para minimizar os fatores estressores. Então, eu estou sentindo o meu coração disparar, estou sentindo angústia, eu vou tomar uma cerveja com os amigos, eu vou jogar um futebol, eu vou fazer compras no shopping, eu vou no salão de beleza, e hoje não tem. Simplesmente, da noite para o dia, nós somos obrigados a ficar dentro de casa, e tudo que a gente usava como máscara, né, como fatores de esquiva, foi tirado. E nós fomos obrigados a enxergar o que já existia dentro de nós, só que sem os fatores que diminuíam esse sofrimento emocional. Então, o que aconteceu? Aumentou. Isso ficou mais evidente. Então, por isso que as pessoas elas estão realmente evidenciando um sofrimento emocional muito grande, né? E do emocional para o físico, porque corpo e mente é muito ligado, ficou muito relacionado. É verdade. Augusto Cury diz, né, que a ansiedade é o mal do século, né? Então, tem com certeza. todo o sentido do que você está falando. Uma triste, né? Uma triste realidade. Você sabe, Fábio, tem uma plataforma de mercado. Ela é uma plataforma de mercado chamada Workana, e ela promoveu recentemente uma pesquisa, eu até tomei nota aqui de alguns dados para trocar com vocês, que eu acho super válido, né? Ela é uma plataforma especializada em trabalhos remotos, né? Então, ela fez uma pesquisa com uma série de profissionais. Essa plataforma ela tem a sede na Argentina, porém possui escritórios no Brasil, Colômbia e México. Ela vem liderando aí, né, o Mercosul, e agora expandiu também a sua atuação para o Sudeste Asiático. E aí fizeram uma pesquisa e trouxeram que 40% dos profissionais que foram entrevistados já relatam estar muito mais ansiosos e depressivos por conta do distanciamento social, né? E se a gente fizer um balanço com os dados da OMS, que é o que exatamente a Patrícia e eu estávamos comentando, o Brasil ele relata 19 milhões de brasileiros que já convivem com o transtorno da ansiedade. O que é válido dizer que nem todas as pessoas, né, elas de fato assumem sofrer deste transtorno. Às vezes por uma certa insegurança até do posicionamento do trabalho, será que se eu declaro ou não eu vou continuar, né, empregado? Será que as pessoas vão continuar me aceitando uma vez que eu declaro ter ansiedade ou sofrer de depressão? Mas olha que indicador elevadíssimo, né? Muito então, alto de mesmo. fato, é uma preocupação acentuada, né? Uhum. Ô, Paula, muito difícil. A Patrícia tá ouvindo a gente também? Tá, né? Tô sim. Que deu uma travadinha. Uma pergunta para vocês. Muito se fala sobre a tal ansiedade eventualmente positiva, né? Que é aquela que, se é que é ansiedade isso, é uma pergunta mesmo para vocês. É aquele estímulo que gera movimento, que gera a produtividade, que gera algo positivo na direção de conquistas, de superação, né? Ou seja, isso é bem diferente daquela ansiedade que caminha para uma depressão. Como que se distingue essas duas coisas e se é que existe essa distinção, como que vocês enxergam isso? É assim, ó, a ansiedade ela é muito positiva, né? Bem aliada ao estresse, que é quando a gente sente o cortisol no nosso corpo, mandando um sistema de alarme do tipo, olha, se prepare, né? Tem algo para acontecer. E é muito produtiva de verdade. Então, por exemplo, se eu não me sentir ansiosa para estar aqui com você, talvez não me prepare de acordo, né? Como eu deveria. E alguma coisa eu deixo passar. Então, o que eu vou falar, como eu vou me apresentar, quais as perguntas que vão fazer, isso me gera uma ansiedade. Essa é a ansiedade positiva. Em que momento que eu percebo que eu estou sofrendo de ansiedade, doença, patologia, quando esta ansiedade causa uma vida disfuncional. O que é uma vida disfuncional? Quando eu não consigo funcionar
no meu dia, no meu trabalho. Então, eu estou tão ansiosa que eu não consegui fazer a minha apresentação. Estou tão ansiosa que eu passei mal, tive tonturas, tive formigamento na mão, minha visão ficou embaçada, eu estou angustiada do nada, eu estou irritada, porque a ansiedade ela traz uma sensação de irritação muito grande. Então, meus relacionamentos começaram a ficar quebrados, porque eu não consigo mais interagir de forma positiva com as pessoas, eu não consigo expressar as minhas necessidades por conta da ansiedade. Então, toda vez que eu senti que a minha ansiedade, ela está trazendo um sofrimento e está me paralisando, então eu deixei de fazer algo porque eu me sinto ansiosa. Então, eu gostaria de falar em público e eu não falo. Eu gostaria de procurar um emprego novo, mas eu não tenho coragem de fazer. Eu gostaria de ter uma relação nova, conjugal, amorosa, afetiva, e eu não tenho condições porque eu não acredito que eu seja capaz. Isso é uma ansiedade patológica, então ela traz sofrimento, ela está paralisando a sua vida, é hora de você olhar, enxergar isso, né, com muita clareza e procurar ajuda, porque quando se torna uma doença, realmente a gente não consegue sozinho. Muitas vezes precisa de intervenção farmacológica e muitas outras em quase 100% do cenário terapêutico. Perfeito. Ô, Fábio, só antes de continuar, eu recebi aqui uma mensagem da Suzana, que ela diz que não está conseguindo acompanhar no Facebook. Você tem alguma informação se a transmissão está ok? Tenho, estou falando com o Thiago aqui, só está aparecendo o áudio no Facebook, Marcelo, não está aparecendo a imagem, mas ele está resolvendo lá. Agora Voltou? acabou de voltar. Uhum. Tá bom. Aqui no meu. Então o áudio estava ok, é isso? Estava ok, estava que eu estava ouvindo aqui. Ah, tá. Bom, beleza. E continuando, então, Patrícia, baseado nesses sintomas que você colocou, como que quais seriam os primeiros passos, né, para mudar de rumo, conseguir fazer esse diagnóstico adequado e tomar medidas aí para corrigir essa situação antes que ela se transforme em algo muito negativo? O autoconhecimento é muito importante, Marcelo, muito importante. Então, à medida que eu sinto algo, eu percebo um sentimento de medo, de tristeza, é muito comum chegar no consultório e alguém falar assim para mim, Paty, eu sinto um medo de repente, meu coração dispara, é uma sensação de morte, ou como se algo muito ruim fosse acontecer. Outras pessoas falam, eu estava trabalhando e meu coração disparou, tive um ataque cardíaco e eu não conseguia nem me mexer. Outras me dizem, eu sinto uma vontade de vomitar muito grande, sinto dormência nas mãos, formigamento, falta de ar. Então, o primeiro passo é identificar no seu corpo a reação fisiológica. Né? Então, eu vejo por conta de uma experiência externa, então sempre o estado de ansiedade é eliciado por algo externo que aconteceu. Aconteceu algo, eu sinto algo, então eu preciso entender o que eu estou sentindo, porque geralmente as pessoas falam assim, não estou legal hoje, aí você fala, mas o que você tem? Não sei, não estou legal, estou down, não é assim que a gente resume? Porque a gente não se autoconhece, não sabe nem o que a gente sente. Então o primeiro passo para você sair da ansiedade é entender que você tem ansiedade. É relacionar os sintomas que você está sentindo. Fora isso, entender qual o comportamento que você tem diante de uma ansiedade, né? Quando eu sinto tristeza, o que eu faço? Né? O que eu deixo de fazer? Quando eu sinto medo, o que eu faço? O que eu deixo de fazer? Entendendo que você realmente tem essa ansiedade, é necessário procurar uma ajuda para mudar o cenário. Né? A gente só consegue mudar a partir do momento que a gente entende em que passo nós estamos. Então, o autoconhecimento ele vem como algo muito primordial aí. Perfeito, perfeito. A Paula quer complementar com alguma outra colocação? Quero sim. Eu acho que um recado importante para o corretor de seguros é entender que esta adaptação ela é generalizada. Ele está passando por isso, o colaborador dele está passando por isso, as seguradoras estão passando por isso, assim como o consumidor final também está. Né? Então, por mais que a gente fale que a empatia pode ser algo assim muito já comum, né, tão falado, mas a empatia é muito bem-vinda agora. Qual tipo de empatia? A cognitiva. Né? O que significa a empatia cognitiva? É aquela da qual eu gero um esforço para compreender uma situação, ou seja, talvez não seja natural de mim, não parta naturalmente de mim, Paula, compreender certas circunstâncias. Então, tá bom. Então, eu vou me esforçar para. Essa é a chamada empatia cognitiva, onde eu gero esforço cerebral para compreender um cenário.
E aí eu preciso entender que a minha produtividade, inicialmente, ela vai também. Eu preciso potencializar, ou seja, aumentar o meu diálogo com a equipe, porque uma coisa é fato, Marcelo e Fábio, assim, se não estava bom o relacionamento fisicamente, à distância, se eu não acentuar o diálogo, talvez ele não tenha recursos de melhoria, né? Então, o distanciamento, sim, talvez eu não tive opção, mas é minha opção o quanto eu posso estreitar estas relações mesmo sendo à distância, né? Então, acho que essa fica uma dica para o corretor de seguros que está gerindo sua equipe aí, home office. Eu queria trazer uma dica para os corretores também, aliás, para o pessoal profissional de vendas, né, como um todo. O sofrimento, a ansiedade, o estresse, ele está muito relacionado na zona que eu não controlo e não influencio. Então, vamos trazer o exemplo das metas. Quando o vendedor, ele foca no resultado final, ele tira a atenção da jornada, do momento presente. Então, quando você sai do momento presente, você projeta totalmente para o futuro, você está num momento de ansiedade. No momento de ansiedade, você não tem criatividade, você não produz alta performance, você não consegue performar. Então, qual é a ideia? Tirar o foco do resultado, da meta final e focar na jornada. Paty, você é maluca? Como eu vou tirar o foco da meta? A gente fraciona essa meta e a gente olha para ela diariamente, porque quando eu olho diariamente, eu consigo ter comemorações diárias também, e comemorar diariamente, ou ficar com atenção no dia, me permite agir, ter criatividade, falar o que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente, se eu fizer diferente isso vai me levar para um patamar diferenciado, ou comemorar, sentir emoções positivas. Só que, infelizmente, nós tendemos a ficar na zona do controle. Eu quero controlar o que vai acontecer lá no dia 30, né? Como que vai... E nós temos 3 oportunidades de zona. A primeira zona que a gente pode ficar e permanecer, e é uma zona de muita performance, é a zona que eu controlo. Então, assim, Paty, o que eu controlo? Eu controlo, por exemplo, o que eu assisto, o que eu vejo, as pessoas que eu falo, os convites que eu aceito, o que eu posso estudar, o que eu posso buscar de conhecimento para sair da crise, né? Para ter... Porque a crise existe, mas eu não preciso existir dentro dela, eu posso me distanciar dela, entender como eu posso me beneficiar disso. A segunda zona é a zona da influência. Então, o que eu influencio, Patrícia? Eu posso influenciar, eu não posso controlar, por exemplo, a fé dos meus filhos, mas eu posso influenciá-los com as minhas atitudes. Então, o que eu posso influenciar no meu meio, dos meus vendedores? Né? Que tipo de estímulo positivo eu posso dar para eles? Eu não posso controlar se o meu vendedor está trabalhando das 8 às 18 em home office, mas eu posso influenciá-lo positivamente a conquistar isso. Então, se eu ficar assim, será que ele está atendendo? Será que ele está trabalhando? Será que agora ele está deitado ou está na cama? Isso vai me trazer um sofrimento, um desgaste, uma ansiedade. Então, se eu saio da zona de querer controlar ele, eu posso ir para uma zona de influenciar. Isso me faz ficar no estado de presença, porque quando eu me pergunto assim, o que eu posso fazer hoje diferente do que eu já fiz para influenciar a minha equipe positivamente, para que ele consiga chegar a atingir a meta? Eu estou em estado de presença, eu estou no aqui e agora, no único lugar onde a vida acontece de verdade, no presente. Então, essa é uma dica bem bacana para que a gente consiga fluir, sentir mais emoções positivas e driblar o estresse e a ansiedade. É muito importante saber, o estresse e a ansiedade, ou ele acontece no passado, ou ele acontece no futuro, ele não acontece no presente. Perfeito. Entendeu, Marcelo Brancati? Nós temos algum recado importante ou dá para a gente fazer uma observação aqui, Fábio? Temos sim. Vamos chamar um recadinho da Bruna, super importante para nós, e a gente volta, vamos dar uma passada aqui nas nossas redes sociais. Sim, sim. Tá bom? A Mega Luz, né, Fábio? A Mega Luz, né? Eu quero ouvir o recado aí. Para crescer, a sua corretora não pode estar sozinha. Se você tem uma corretora de seguros, existem prioridades que não podem ser deixadas de lado. As tecnologias invadiram o mercado e o comportamento do seu cliente não é mais o mesmo. O que você vai fazer nos próximos anos? Saber que a mudança é necessária é o primeiro passo, mas por onde começar?
cada vez faz mais sentido contar com equipes especializadas em desenvolver o seu negócio, por meio de ferramentas de apoio e gestão com resultados comprovados. Agora todas as peças se encaixaram. Assim você otimiza recursos, economiza tempo, investe horas de trabalho no que só você sabe realmente fazer. Essa é uma estratégia que traz mais resultados do que você imagina. Vamos falar mais? Envie uma mensagem. Até a próxima! Você otimiza recursos, economiza tempo, investe horas de trabalho no que só você sabe realmente fazer. Essa é uma estratégia que traz mais resultados do que você imagina. Muito bem, Marcelo Brancati. Tá aí o recado da Bruna Garcia, da Mega Luz. Muito bom, excelente. Aliás, por falar em ansiedade, eu estou ansioso para voltar àquele mega treinamento que a Bruna e a Mega Luz estavam organizando, que foi cancelado, né? Evidentemente. Bruna, se você estiver nos acompanhando aí, espero em breve a gente já voltar com força total, né? A gente fala de planejamento, de liderança, né, Marcelo? Com certeza. A expectativa é grande porque a gente tinha visto o conteúdo, né? E com certeza é um conteúdo transformador para os corretores, né? Então a expectativa é grande. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Patrícia e para a Paula, que é o seguinte... Sua pergunta, Marcelo, deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal que está interagindo com a gente. Opa, quero cadê mandar um eles? abraço para o Marcelo Finardi, nosso querido Marcelão. Boa noite para você, Marcelo. Nosso querido Amaral, olha aí o Amaral. Amaral. Ele é o corredor, né? Está participando com a gente. A Bruna mandou um oi também. Oi, Bruna. A Rosimara Caires mandou boa noite. Beijo, boa noite também, já participou aqui com a gente. Batemos um papo interessantíssimo. Marcelo Brancati, a Suzana também está nos acompanhando. Alexandre Amorim está mandando as meninas arrasam. O Alexandre Claro também está mandando um alô para nós também. Berenice Teixeira. Daniel Bortoleto, da Regula. Um grande abraço para você, meu irmão. Daqui a pouco vamos ter um recadinho do Daniel, né? Daqui a pouquinho. Com certeza. Everton Rocha, da Up Road. Grande abraço, meu amigo, nosso parceiro aqui no programa. A Luci Silva também está mandando um abraço. Enfim, faça sua pergunta. Daqui a pouco eu volto aqui, Marcelo. A Patrícia caiu ou só eu que não estou vendo? Caiu. Não, caiu sim. Mas ela vai sair, o Thiago coloca ela aqui na tela. Daqui a pouquinho ela volta. Então tá. Bom, então eu vou soltar aqui o comentário que eu ia fazer, porque a Paula também, com certeza, ela vai poder falar a respeito. É o seguinte, ela fez uma colocação que sobre as lideranças, né, de se comunicar com os colaboradores e manter o processo ali de comunicação mais efetivo e tal. Uhum. Mas, para isso acontecer, o próprio líder, ou suposto líder, né, porque muitos... acho que está voltando. Porque muitos têm função de posição de gestão, mas não são líderes. Perfeito. Essa pessoa que não tem, que tem essa incumbência de influenciar positivamente as pessoas, de engajar as pessoas, de fazer com que elas se comprometam de forma natural, espontânea, sem a faca na cabeça, né? E realmente entreguem o melhor. Como é que boa parte disso pode acontecer, sendo que uma quantidade expressiva de pessoas que estão em função de lideranças nas empresas não tem essa capacitação e muitas vezes nem esse equilíbrio emocional para poder impactar positivamente essas pessoas. Isso vocês não percebem? Eu sei que você faz muito treinamento corporativo, né? Você tem uma experiência enorme, né, Paula, nesse tipo de assunto. Como é que você enxerga isso? Influenciar alguém sendo que você nem consegue influenciar a si mesmo. Perfeito, Marcelo. Olha só, eu não vou nem falar do momento atual, mas eu vou falar já de um histórico de 22 anos já de atuação nesse mercado de treinamento e desenvolvimento. Os grandes budgets das empresas estão direcionados para a capacitação de liderança. E uma grande preocupação é que, muitas vezes, o direcionamento desse desenvolvimento está para o lado técnico e não só o comportamental. Então, eu acredito que esse tenha sido o grande desvio das capacitações e desenvolvimentos dessa liderança. Um outro fator é o que a Patrícia falou, que é o quesito autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais
eu me empodero, melhor tenho condições de entender a mim e ao outro, porque muitas vezes eu quero conduzir numa gestão, né, o relacionamento com o outro, mas eu não consigo nem lidar comigo mesmo no dia a dia, né? Eu tenho os meus próprios desafios. Então, por isso que o autoconhecimento ele é rico. E agora, falando de corretor de seguros, né, que a Paz, o treinamento está inserida aí já há 17 anos no mercado com corretagem de seguros, eu não quero generalizar em forma alguma, mas eu vejo que a grande massa de corretores de seguros nunca teve uma preocupação com a liderança em si, com a gestão de pessoas. Tanto que quando o assunto de treinamentos em sala de aula eram produtos, a procura era muito maior, a adesão também era muito maior, né? Mas quando fala-se de gestão de pessoas, né, isso nunca foi o alvo, digamos assim. E agora a gente vem sentindo isso na pele. Por quê? Porque gerou essa distância. Opa, não está mais sob meus olhos. Né? A gente tem a experiência de que muitos corretores nunca tiraram férias. Como nunca tirou férias? Não, porque eu não tenho condições de deixar a minha equipe sozinha. Né? Então, esse é um grande indicador que demonstra que não houve gestão. Né? Você não tem alguém para confiar, né, num período curto de espaço de tempo aí para conduzir a minha atividade, então é porque eu nunca fiz a gestão adequada. Né? Você vê que o corretor ele é muito centralizador, Paula? Como eu disse, assim, não dá para a gente generalizar, mas a grande maioria sim. Né? E eu vejo que assim o trabalho home office veio para quebrar um pouco esse paradigma. Né? Então agora eu acho que se não foi pensado, será proposital o meu movimento, né, para que eu consiga fazer essa gestão à distância. Né? Então um dos quesitos principais é confiar. E aí a gente tem 4 Cs, que eu gosto muito de trabalhar o quesito confiança com 4 Cs, né? Que eu falo assim, primeiro eu tenho que entender o caráter. Se eu tenho uma equipe em que eu acredito no caráter dela, isso já é um grande passo para gerar confiança. O outro quesito, né, é a credibilidade. Então, eu preciso ter relações que gerem experiências positivas e saudáveis dentro dessa minha gestão, para que agora eu também fale, opa, há uma credibilidade que esse indivíduo possa trabalhar home office. Né? O outro C não é o Covid, não, né? Pois é, rapaz, é uma mera coincidência. É uma mera coincidência. Mas o terceiro C não é o Covid, ele vai falar um pouco da competência. Olha aí que bacana, porque a competência ela sempre foi muito vinculada ao conhecimento técnico que a pessoa tem sobre o produto em si. Né? Mas a competência, segundo grandes estudiosos, até definições de Harvard e tudo mais, é o cruzamento do conhecimento com o relacionamento. Então, quando estes 2 índices se cruzam, aí eu consigo, na verdade, levar a minha equipe para um indicador de sucesso, de admiração, digamos assim. Né? Então, assim, eu preciso começar a entender esses 4 Cs e o último é a congruência. Né? Então, assim, eu estou coerente, congruente com aquilo que eu digo ser a minha verdade, ser os meus princípios morais, mas na prática eu estou entregando isso para o meu corretor de seguros? Eu estou fazendo nos bastidores do home office aquilo que eu faria se estivesse fisicamente lá? Né? Então, observe que há um conjunto para que eu possa construir confiança. Por isso que eu digo que ele é gradual. Né? Teve até uma posição, acho que é Marcelo Bortoleto, eu estava lendo aqui as mensagens, né? Ele estava falando assim, quanto é histórico ou quanto é real falar da danada da empatia, né? E eu diria assim, ela se torna real a partir do momento que eu me permita, né? Porque eu acho que a questão é, você quer? Você está disposto a? Eu falo, você corretor de seguros, né? Você indivíduo, porque isso não é só para o corretor, é para mim, é para qualquer indivíduo, né? Nós queremos romper algumas tradições, alguns comportamentos que são muito piloto automático, porque tem isso também, né? Muitas vezes eu faço, não é porque... muitas vezes eu nem me reconheço. É tão comum, é tão usual aquele comportamento, ele é tão padrão, né, que eu não me reconheço nele. Perfeito. E você tocou
não conseguiu voltar ainda, Fábio? Não, né? Ainda não, deixa eu ver. Por enquanto não, mas ela... Por enquanto eu vou fazer o seguinte, Marcelo. A Paula fala o nome do Daniel Bortoleto. Ela chegou aí E de ele, volta. ele também tem um recadinho para nós. Desculpa! É a melhor forma de atender seus clientes e ainda ganhar tempo para fazer novos negócios. Veja como funciona. Você acessa o nosso site e escolhe um plano ou combo. Auto, residência, fiança, vida ou responsabilidade civil. Depois, é só abrir um chamado no site quando houver algum sinistro. A partir daí, a Regula cuida de tudo. Atende o seu cliente, resolve os problemas direto com a seguradora e ainda te deixa por dentro de todo o processo. Basta acessar o chamado. Tudo isso por menos de uma comissão de automóvel por mês. Você vende mais, reduz custos, fideliza os clientes e ganha disponibilidade para conquistar outros. Regula. Faça parte da nova geração de corretores. Muito bem, tá aí o recado da Regula Sinistros. Quero aproveitar, Marcelo, mandar um grande abraço para o Daniel Bortoleto, para toda a equipe da Regula, o Guto, Donizete, galera lá. E, aliás, Marcelo, essa semana, estava conversando até com um corretor, ele falou assim, pô, acompanhei o programa de vocês, lá vocês falaram da Regula, o que faz a Regula exatamente? Eu respondi para ele o seguinte, Marcelo, que a Regula cuida da sua tranquilidade e da sua produtividade. Eu acho que, em última instância, a Regula contribui para maximizar o lucro do corretor. É verdade. Esse seria um discurso de elevador para 30 segundos aí para contar o que a Regula faz. Ou a gente pode falar o seguinte, a Regula faz uma lipoaspiração nas despesas e no trabalho operacional dos corretores, liberando para vender mais. Olha aí. Ô, Daniel, olha aí, hein, Daniel. Presta atenção, é de graça. A gente está recebendo aqui uma consulta hoje, gratuita também, de 2 profissionais, e agora Daniel já tem um pitch de elevador aí. Verdade. Uma boa chamada. Daniel, eu chamei de Marcelo, perdão. Daniel, beijo. Eu falei Marcelo Bortoleto, não é Daniel. Ele falou sobre a empatia. Tá com delay aí. Tá com delay. Mas a gente conseguiu transmitir o recado do Daniel, né, Fábio? Eu queria fazer uma colocação aqui também para a Patrícia e para a Paula. O seguinte, a gente está vivendo, mais do que nunca, um verdadeiro bombardeio multilateral de torpedos, de bombas, de atômicas, de más notícias, más influências, informações negativas de todos os lados. Basta ligar a televisão, basta abrir a internet, etc. Isso tudo deve ter um processo ali somático que vai acumulando isso dentro das pessoas e em algum momento vai se traduzir em algo negativo. Como que a gente consegue se blindar disso? Eu sei que tem a questão do autoconhecimento, de vários aspectos que vocês colocaram, mas existe alguma receita mágica para a gente conseguir manter um padrão e isentar, nos proteger desse tipo de bombardeio, ao mesmo tempo manter um padrão mais positivo de pensamento, de energia? Como que a gente lida com isso? Vocês têm algo para sugerir para a gente? Não? Eu vou voltar na zona de controle, né? Eu sou capaz de controlar o que eu quero assistir, né? Com quem eu quero conversar, o que eu vou ver, e isso é muito forte, né? Chama blindagem mental. Então, dependendo com quem você conversa, você só vai ouvir pessimismo, desesperança, ela vê, porque as pessoas, eu costumo dizer assim, o mundo ele não é nem triste nem alegre, né? O mundo é exatamente o pedaço que a gente quer focar. Então, se eu olhar para a pandemia, para o cenário, enxergar todas as mortes que estão acontecendo, inevitavelmente é um fator triste. Se eu começar a ver, observar os números de pessoas que morrem porque não têm respiradores, que os leitos estão acabando e que as pessoas elas estão olhando de uma forma despretensiosa para o vírus, o que eu vou absorver dessa realidade do mundo? O mundo é perigoso, o mundo é triste, o mundo é mortal, né? Então, logo,
O que eu penso, eu sinto. Então, o que eu escolho? Eu sei que é uma realidade, é um fato, isso existe, mas eu não preciso viver dentro deste mundo. É por isso que existe aquela frase que na crise uns choram e outros vendem lenço, né? Então, eu prefiro olhar para a crise e entender de que forma eu vou precisar acontecer dentro deste novo mundo. Né? O que está no meu controle? Me proteger, ir no mercado de máscara, trazer ele, passar o gel nos alimentos, fazer o isolamento social com respeito, isso está no meu controle. A propagação do vírus não está. Então, se eu ficar focando no quanto aquele número está aumentando, logo eu vou sentir todos os sintomas de medo, daqui a pouco eu estou com um transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Então, eu preciso fazer a minha blindagem mental, eu tenho essa escolha. Eu tenho esse poder de decidir o que eu quero para a minha vida. E aí o que você foca realmente vai se expandir. Então eu posso pensar, poxa, eu preciso me reinventar. Antes eu atendia, eu e a Paula somos parceiras de treinamento, nós adoramos sala de aula, nós adoramos abraçar as pessoas, sou extremamente sinestésica, mas hoje não dá. Então como que eu tenho que fazer? Eu preciso me reinventar. De que forma eu posso entregar calor e receber calor pela internet? Eu preciso aprender isso. Então, quais cursos eu preciso fazer? Quais competências eu preciso desenvolver? Quais habilidades eu tenho? Quais eu preciso buscar? Então, é um cenário da crise, uns choram e outros vendem lenço. Então, eu acho que é nesse cenário que cabe a resposta para você, Marcelo. Você concorda, Paulinha? Faz todo sentido, né? Tem até uma frase do Einstein que eu falo, por onde quer que eu vá, eu repito ela, né? Quem está me seguindo aí nas redes... O Einstein dizia assim, loucos são aqueles que querem obter resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Né? Pois é. Então, se o cenário aí afora está pedindo mudança, por que manter-me tão resistente, né? Ou tão fiel aos comportamentos padrões? É hora da gente expandir olhares, revisitar comportamentos. E até como dica, Marcelo, contribuindo aí para a tua questão, acho que um dos fatores que tem acentuado bastante o índice de ansiedade, estresse, inclusive no mundo home office, é como a gente conseguir ser aderente, né, à entrega diante, talvez, do foco, atenção, concentração, com tudo que a gente pode perder nesse trabalho à distância. Então, tem uma ferramenta que depois, se o pessoal quiser também seguir a gente nas páginas, a gente pode contribuir com essa ferramenta, mas eu vou falar um pouquinho dela aqui, que é você conseguir vincular no teu dia, pensa na tua jornada de trabalho. Vamos supor que você inicia às 8 da manhã. Das 8 às 10, como que está o teu foco de atenção e concentração? E a gente pode dividir isso em 3 indicadores. Se a sua atenção ela está intensa, ou seja, tudo que eu faço eu tenho total poder de atenção e concentração. Se ela está ativa, eu ainda tenho concentração, mas já posso começar a sofrer algumas intervenções, algumas interferências nesse meu trabalho. Ou se ela está limitada, que é onde eu falo, cara, eu já começo a abrir uma série de páginas, eu não sei por que eu abri, eu começo um trabalho e não termino o outro, quando eu vejo, eu estou com várias atividades em ação e não concluo nenhuma delas, né? Então, você pode diferenciar isso no teu dia. Quais horários do dia você está com ela intensa, ativa ou limitada, versus a complexidade da sua tarefa. Quais são as atividades que eu executo no dia que é de baixa, média e alta complexidade? E aí isso precisa cruzar com os teus indicadores de atenção. Será que você está executando uma tarefa de alta complexidade num horário em que a sua atenção ela está intensa? Porque se ela estiver limitada, é muito provável que você gere retrabalho ou que você faça algo errado acontecer. E isso dá uma sensação de impotência, né? De que as coisas não fluem. Então, fica uma dica. E se porventura você me disser assim, mas Paula, eu tenho tarefa de alta complexidade o dia inteiro, mas a minha atenção e concentração não acompanha isso, aí a neurociência, ricamente, né, nos presenteia com os exercícios cerebrais, que é chamado de neuróbica. Né? Então, você pode acessar, o Google tem uma série desses exercícios que você pode praticar diariamente. Né? A questão é a disciplina com a qual você exerce estes exercícios, né? Para que o teu cérebro comece a entender que ele precisa de mais poder, mais potência e concentração naquele determinado horário. Eu acho que isso
ajuda muito nas atividades e no aumento da tua produtividade também. Que legal. Você citou que é uma ferramenta e que essa ferramenta deve ser algum tipo de diagnóstico de avaliação que vocês vão, mais no final do programa, vocês vão deixar aí os contatos para quem estiver acompanhando a gente poder acessar isso? Vamos deixar. A ferramenta, Marcelo, é exatamente para ajudar nesse movimento que eu acabei de comentar, para cruzar os dados entre tarefas complexas versus o meu foco de atenção e concentração. Ao preencher essa ferramenta, você tem uma linha de mapa de produtividade. Tá? Então, com toda certeza, eu posso disponibilizar essa ferramenta, ela não é minha, ela foi adaptada por mim, né? Mas ela é do Christian Barbosa, que é um guru, né? Quando fala-se sobre foco, atenção, concentração e gestão de tempo e produtividade. Eu só fiz uma breve adaptação, mas a ferramenta é dele, e compartilho com toda certeza. Uma outra dica legal, Fábio e Marcelo, é o treinamento do Mindfulness. Vocês já ouviram falar? Sim, Mindfulness, sim. É o que a Paula disse, né, que durante o dia nós vamos perdendo o foco e atenção, isso é totalmente humano. E o Mindfulness, ele vem aí para trazer essa concentração. E nós só perdemos o foco porque a nossa mente, ela vaga, né, ela fica colhendo milhares de informações ao decorrer do dia. Então, você está fazendo uma determinada tarefa, de repente você se sente cansado, sua mente está dispersa, porque sua mente foi embora. O Mindfulness é estar presente no momento presente, na experiência como ela é. Porque tem coisas no nosso dia que nós temos que fazer e nós não gostamos tanto assim, mas nós temos que fazer e faz parte. Então, esse treinamento, ele pode iniciar com 1 minuto, depois passar para 5 minutos, e você pode fazer ele em qualquer lugar. Por isso que eu falo que a meditação Mindfulness, ela veio para ficar no Ocidente, porque para as pessoas que não têm tempo, para as pessoas que acreditam que nunca conseguiriam meditar, né, entrar naquela situação mais de imersão interior, ela é muito utilizada no mundo corporativo, né, e te coloca no estado de presença, te recupera, porque ela traz ali um equilíbrio e te tranquiliza naquele momento. Então é bem bacana. E se vocês quiserem, quando o pessoal entrar em contato com a gente, também nós liberamos alguns áudios de meditação para que eles possam iniciar, né, nesse processo de experimentação do Mindfulness. É bem legal. Poxa, que bom, hein? Muito bem, obrigado, Patrícia. Deixa eu só, Marcelo, só fazer um comentário aqui da Suzana, já estava aqui na ponta. Ela está falando o seguinte: os tomadores de serviços estão insensíveis, querem resultados e pouco preocupados com a saúde mental. Será que já estão levando indicadores a respeito da ansiedade, depressão e síndrome do pânico? Aí, ó. Será que estão? Não entendi, Paulo. Será que eles estão levando indicadores a respeito da ansiedade, depressão e síndrome do pânico? Travou para mim a pergunta. Ela começa de novo, por favor. Tá ruim a minha impressão. Os tomadores de serviços estão insensíveis, querem resultados e pouco preocupados com a saúde mental. Será que já estão levando indicadores a respeito da ansiedade, depressão e síndrome do pânico? Então, Paula, sabe que, só para complementar o entendimento aí, é que acho que a Suzana está colocando no seguinte sentido: os prestadores, os tomadores que contratam serviços de empresas prestadoras de serviço, aparentemente, muitos demonstram uma certa insensibilidade. Isso eu estou complementando, né? Tá. E exigem resultados, talvez, a qualquer custo, independente dos impactos disso, né? Então, acho que a pergunta dela está relacionada a uma certa uma preocupação da maneira que esses tomadores enxergam e se preocupam com os prestadores de serviço. Acho que depois ela pode confirmar se tem conexão, complementar isso, Suzana, se é mais ou menos nessa linha, se você quis colocar. E eu ia fazer um adendo, que também está relacionado a essa colocação da Suzana, que é o seguinte: os empresários, essa preocupação com o bem-estar, com o equilíbrio emocional que a gente está falando hoje, individualmente, sobre a pessoa, né, o indivíduo, ele tem que ganhar a importância, a relevância numa visão corporativa,
Porque no caso do nosso mercado, por exemplo, os afastamentos por doenças emocionais, que estão aumentando muito, os afastamentos diminuem a produtividade, ao mesmo tempo a ausência dos profissionais por motivos para se tratarem, né, e para as consultas, para tratamento e tal, isso tudo impacta na produtividade. E tem um outro reflexo lá no final, que é o aumento, o reajuste nos próprios planos de saúde. Então, é uma preocupação que tem que ser global, não só da pessoa, mas das empresas como um todo, né, Fábio? Você também não vê assim? Sim, sem dúvida. Vejo dessa forma mesmo, Marcelo, porque está todo mundo dentro do mesmo ciclo. Você não tem como separar. Exatamente. Eu não estou vendo aqui se a Suzana complementou, mas vocês que estão na frente tratando das pessoas aí, vocês devem já ter sentido algum tipo de aumento, né, Paula e Patrícia, em relação à procura por esse tipo de apoio, né? Ou como que vem se comportando, né, ao longo dos últimos anos? As pessoas realmente estão sofrendo mais? Qual que é a leitura de vocês sobre isso? Olha só, a Suzana até complementou aqui, ela falou assim que também com relação aos próprios colaboradores, né? Ela colocou essa observação. Então, assim, acho que a Patrícia falou um pouquinho sobre a preocupação de como seria a continuidade dos treinamentos, em especial nós que atuávamos muito presencialmente, né? E, para nossa surpresa, isso se acentuou muito neste ano, em meio à pandemia, né? E justamente as temáticas têm sido voltadas ao mundo comportamental. Como cuidar da saúde da mente, como preparar a liderança para uma comunicação não violenta, que está em alta CNV, né? Como criar relações à distância mais presente, né? Então, a procura tem sido grande. Acho que a sinalização da Suzana é muito bem-vinda. De fato, acho que ainda não há uma generalização das pessoas, uma totalidade preocupadas com este cenário, mas acho que também vai ao encontro do que a Patrícia falou, né? Para onde será que estes empresários, corretores de seguros e outros tomadores de serviços estão direcionando os seus olhares, né? Porque muitas vezes eu quero obter resultado, mas esqueço de me preocupar com o indivíduo em si, né? Fico olhando só o processo. Só que o processo não acontece se eu não envolver pessoas, né? Então, o nós, ele é feito de eus, e eu preciso olhar para estes eus, né? Talvez agora muito mais acentuado do que antes, porque as pessoas estão sofrendo na sua individualidade, né, Paty? Acho que é um pouco disso. Com certeza, olha só, aumentou muito, Marcelo, Fábio, aumentou muito o índice de funcionários sofrendo, né, ou manifestando, porque o que acontece? Antigamente as pessoas sofriam caladas, agora, com a pandemia, elas estão podendo falar, eu não estou bem por conta do isolamento, então é uma coragem de enfrentar a sua vulnerabilidade. Infelizmente, mesmo todo mundo dizendo sobre depressão e ansiedade, o julgamento ainda é muito grande, né? As palavras ditas como você tem que levantar daí, mas por que você está sofrendo tanto? Não tem motivo. E a depressão e a ansiedade, ela nunca será entendida em nível racional, jamais. Então, as pessoas, elas escondem dos seus parceiros, dos seus chefes, dos seus amigos, e elas buscam se usar máscaras, então elas gastam uma energia maior ainda. Agora, com a pandemia, elas estão podendo gritar, eu não estou legal, eu estou sufocada, o distanciamento, o isolamento, o medo, tenho medo Mas, na verdade, quando eu vou ouvir essa pessoa na íntegra, eu vou entendendo que o caos veio muito lá de trás. Eu atendia muitos executivos, empreendedores, CEOs, empresários com burnout, e aí, Paty, eu tenho excesso de trabalho, esgotamento mental, eu estou sobrecarregado. Aí veio a pandemia, acabou o trabalho e o burnout continuou. Então, o caos está dentro da gente, não está no que acontece de fora. Tem muito a ver com como você interpreta tudo isso. Os empresários, as empresas que não compreenderem que é hora de olhar para o seu colaborador como um ser humano e investir no capital psicológico, estão fadados a estagnar e fracassar. Né, porque vem aí uma situação muito difícil daqui para frente, de verdade, e eles vão precisar enxergar esse funcionário como um ser humano antes de ser um colaborador.
E para isso eles vão precisar investir na saúde mental, em treinamentos que ajudem eles a encontrar o equilíbrio emocional. Se eles não fizerem isso, é aquele funcionário, aquele empresário que não compreende que 100% dos seus clientes são pessoas, e 100% dos seus colaboradores são pessoas, e ele não entende de negócio. Perfeito, Patrícia. Aliás, só fazer uma vez aqui o que você está falando. Obrigada. Olha o que o Daniel colocou aqui, ó. Temos 40 pessoas. Ligar para um colaborador demonstrando se importar com ele quando não a entrega é mágico. Hoje, uma colaboradora desmotivada se destacou em segundo lugar no ranking e acredito ter acolhido ela em um momento difícil. Fez toda a diferença. Muito orgulho disso. Perfeito. Parabéns. Excelente. Parabéns. Você sabe, você é um cara diferenciado, né, meu? A gente conhece muito bem o trabalho que a Regula executa e é isso aí mesmo. Parabéns, Daniel, pela atitude, né? E já há uma estatística de que 73% das empresas brasileiras vão optar em dar sequência ao trabalho home office. Então, é interessante saber que este é um cenário que veio forçado, mas veio para ficar para muitas organizações aí, né? Vejo como concordo disso. Um problema desse cenário forçado é que, como as pessoas não se programaram para estar em casa, o ambiente familiar pode ser favorável ou não, né? Então, às vezes, aquela pessoa saía para trabalhar, era tudo que ela precisava para respirar e se recarregar. Né? Às vezes, os filhos aqui dentro também não tendo mais a sua vida, a sua rotina. Então, imagina ao lado desse trabalhador como que está. Então, é muito importante a empresa, né, o líder, o gerente, entender que aquele funcionário está em casa junto com outras pessoas que estão em casa também. E o funcionário assumir a autorresponsabilidade de olhar para ele dentro daquele fator de a zona que eu controlo, olhar para os pilares da vida dele, porque ele sente tristeza, raiva, ansiedade, estresse, medo, e isso está relacionado a algum pilar da sua vida, né? Nós somos seres humanos sistêmicos, então a gente precisa funcionar em equilíbrio. Então, quando eu olho assim, dentro do que eu controlo e influencio, olho para os pilares da minha vida, conjugal, espiritual, saúde, o que eu posso fazer hoje? Qual pilar que se eu colocar mais foco e atenção, autocuidado, vai alavancar positivamente a minha vida? Isso é o que depende de você não depende do chefe, é de você para você, né? É um autoconhecimento, um autocuidado muito promissor. Maravilha, perfeito. Muito Meninas bom. E menino, nosso programa está chegando ao final. Daria pra gente ficar... Nós vamos ter que voltar com esse tema, Patrícia. É muita coisa, né, Flávio? Já pensando em outras coisas e por aí vai. Eu quero deixar primeiro o microfone aberto para a Paula. Paula, passa os seus contatos, já digita aí também já no Facebook. Aí, no chat, né? Aí, pode colocar aí os contatos aí, fica à vontade, tá? Eu queria, antes de você deixar o contato, te sugerir o seguinte. Conta um pouco do que vocês fazem, porque eu tenho a impressão que, além de te conhecê-las, na verdade, tem muita gente querendo acessar o serviço de vocês, o trabalho de vocês, ao mesmo tempo aquela ferramenta que você citou. Então, a gente apresentou vocês, mas a gente não falou exatamente o que vocês estão fazendo. Então, acho que vale a pena vocês deixarem esse recado aí também. Tá bom, maravilha. Estou até registrando aqui, meus contatos já estão aí, e-mail e tudo mais. Primeiro, obrigada pela oportunidade, né, de novamente estar aqui com vocês, agora falando de um tema aí de extrema importância. Meu e-mail já está aí, meu contato telefônico, tanto o celular quanto o fixo da empresa, também estão disponíveis. Eu, Paula, trabalho há 22 anos com educação corporativa e desses 22 anos, 18 dedicados ao mercado de seguros. Fui professora Fonenseg por 10 anos, parceira Sincor, estive como diretora educacional da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro. Então, minha grande paixão é navegar por este universo e com muito carinho dedicado a este setor, né, do qual sempre me recebem muito bem. E tive a felicidade, ao longo destes 10 anos de consultoria, né, atuar em 22 estados brasileiros diferentes aqui, no quesito capacitando mais de 40 profissionais do segmento de seguros, e isso me trouxe uma roupagem muito rica, né, de experiências, e é por isso que eu amo o meio em que eu convivo,
os profissionais que sempre estão me acompanhando, e eu tenho um respeito muito grande, e por isso que sempre que eu posso eu contribuo ricamente, e eles também para comigo. Então, muito obrigada aí pela oportunidade, e fica o meu carinho aí mais uma vez para o Marcelo e para o Fábio. Imagina, Muito bem, gosto das suas palavras, viu, Paula? Aliás, a Paula foi minha professora. Opa! Excelente professora. É isso muito aí. bom, é isso mesmo. Patrícia, deu trabalho para você, né, Paula? Deu trabalho, sempre. Você conta que ele aprontava, hein? Eu conto. Os bastidores depois você conta. Isso. Bom, meu nome é Patrícia Buarque, eu sou instrutora de Mindfulness e terapeuta comportamental, sou especialista em PNL, Master Coach, hipnoterapeuta, segui a linha do desenvolvimento humano pela minha própria jornada de autocura. Desde 2013, depois de enfrentar o pânico e a depressão, eu comecei a buscar isso como minha missão, né, depois de me tratar. E foi maravilhoso, porque eu falo que fora os certificados e os diplomas, o doutorado da vida, o mestrado da vida que me dá autoridade para falar assim, eu sei o que você está vivendo, eu sei como passar, o que é passar por isso, e eu sei sair disso. Então, eu acho que a vida me presenteou com todas as experiências que eu passei até aqui. Eu sou treinadora, head trainer da Paz, o treinamento, fiz muitas formações junto com a Paula, nós temos alguns cursos juntas, e hoje eu tenho alguns produtos de forma gratuita no Telegram, vou deixar aqui também, quero disponibilizar um curso de Mindfulness para iniciantes, né, de 5 dias aí, para as pessoas começarem a se beneficiar dessa técnica, tem todo um caminho terapêutico lá, para estresse, para ansiedade, alguns e-books bem bacana. Eu e a Paula agora nós temos um curso que nós lançamos, nos reinventando na pandemia, de resiliência, um curso totalmente EAD, muito bacana, nós tivemos o primeiro experimento. E que dia que vai ser, Paulinha, o curso de resiliência? Ele é na semana do dia 20 de julho. Preciso confirmar a data, mas acho que é isso. 20 a 24 de julho, que vai ser também muito interessante. Vou explicar aqui nas nossas redes, tá? Tá bom. Então, eu quero deixar aí meus contatos, vou deixar aqui registrar, agradecer a oportunidade. Eu sempre digo que o tempo é tudo de mais precioso que nós temos na vida. Eu estudei muito a morte para entender a vida, e hoje o tempo, para mim, é uma riqueza que eu sou muito grata. Então, queria agradecer todas as pessoas que estiveram aí presentes, pedir desculpa quando eu caí, né? Tecnologia, coisas de quem faz ao vivo. Mas agradecer a oportunidade, Marcelo, Fábio, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né, do que nós sabemos, do que nós conhecemos e principalmente do que nós vivemos na íntegra. Eu gosto, tudo que nós aplicamos, primeiro aconteceu com a gente, primeiro fez sentido para a gente, é de verdade, então a gente entrega com muito amor. Legal. Com certeza vocês abrilhantaram muito esse programa. Marcelo Brancati, minha mente brilhante, vamos lá. O Telegram você deixou aqui nos comentários, ou Patrícia? Estou deixando tudo agora, estou escrevendo agora aqui. Beleza. Pô, eu acho que a gente teve aqui uma mistura de aula, treinamento, aula terapêutica, consulta de terapia, uma terapia, verdade, muito interessante, e fica uma reflexão, porque eu acho que a gente está... A Patrícia fez uma colocação fantástica aí, que é um sentimento que eu tenho já não de hoje, mas é muito presente, baseado num histórico corporativo de muitos anos, e que a gente percebe que as empresas, já há muito tempo, independente de estarmos confinados ou não, as empresas têm um gap enorme de desafio no que tange a cuidar das pessoas. As metas, os desafios, objetivos corporativos se superaram historicamente aí dos últimos tempos e acabaram prevalecendo sobre o interesse do bem-estar das pessoas. Eu acho que vocês deixaram um recado muito feliz para a gente pensar a respeito disso cada vez mais, porque não existe empresa sem as pessoas. E isso passa por liderança, por propósito corporativo. As empresas precisam redefinir a maneira que elas enxergam o próprio negócio e, acima de tudo, a própria sociedade, porque também não tem empresa sem uma sociedade consumidora, né? E isso fica claro hoje pelas explicações. Então, eu vou entrar aqui, vou ter acesso ao curso gratuito de Mindfulness que você mencionou, Patrícia, e os materiais,
e faço questão também de compartilhar, porque eu sinto que muitas pessoas precisam desse tipo de ajuda que vocês estão oferecendo. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, tá bom? Boa noite a nossa audiência. Igualmente. Obrigada, gente. Beijo de luz. Muito obrigada a todos Patrícia, também. Paula, muito obrigado pela participação de vocês. Marcelo Brancati, muito obrigado também. Boa noite, eu Fábio. Só quero registrar também, Marcelo, importantíssimo, a gente está apoiando o projeto social que a Regula vem fazendo de atender as pessoas que perderam seus entes queridos para a Covid-19. É uma iniciativa da Regula, através do Daniel Bortoleto. Ele disponibiliza esse atendimento para toda a população. Então é muito fácil, você entra lá no site regula.com.br, lá tem uma aba Covid-19 e você pode entrar em contato lá pelo WhatsApp ou por e-mail e receber todas as orientações, tá? E o Programa Profissional de Seguros está apoiando essa grande iniciativa do Daniel. Bacana. Grande abraço, um beijo no seu coração, viu? Eu me despeço por aqui, esse programa tem a assinatura do nosso diretor comercial, Fábio Ribeiro. Obrigado ao Tiago Ribeiro na técnica. Semana que vem a gente volta com um tema muito legal, que é a guarda de documentos, hein? Corretor, dia 1/7 começa a vigorar essa lei aí. Nós vamos falar bastante desse assunto. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada. Muito obrigado. Beijo de luz, gente. Tchau, tchau. Tchau.